Olá, por acaso você sofre com inchaço nas articulações? E também há um certo travamento pela manhã quando você acorda? Isso pode ser artrite reumatoide. Eu sou a doutora Clarissa Souza, reumatologista da Ortoimagem. Estarei aqui falando para vocês sobre o assunto, artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica. Autoimune por quê? O sistema imunológico reconhece as articulações como um problema e passa a atacá-las. Ela ocorre principalmente inchaço nas articulações e principalmente de mãos, punhos, mas pode acometer também cotovelos, tornozelos, joelhos e quadril também. Pessoas mais acometidas são as mulheres em torno de 50 anos e existe uma predisposição genética para acometer a doença. Predisposição ambiental também, e existem algumas infecções que podem favorecer o surgimento da artrite reumatoide. Quais são os sintomas? Rigidez, geralmente ela dura mais que 1 hora, inchaço articular. Às vezes a articulação fica até quente e até um pouco vermelha e existe muito travamento de mãos e punhos. E é uma artrite, ou seja, um inchaço articular que dura mais de 6 semanas. É algo crônico, é algo que persiste e geralmente bilateral. As mãos, punhos, joelhos, geralmente gosta de acometer o outro lado da articulação também. Geralmente o diagnóstico dela é feito através do exame físico, da história clínica compatível. Também usamos exames de laboratório, fator reumatoide, mas nem sempre ele vem positivo. Então a gente acaba pedindo outros exames, tipo anti-CCP. A gente pede também provas de atividade inflamatória, que a gente chama de VHS, a proteína C reativa, para a gente conseguir observar essa inflamação. Nem sempre é possível observar esse inchaço no exame físico. Então a gente lança a mão de ultrassom das articulações para observar. E a gente mais observa é a sinovite, que é a inflamação da capa da articulação. Derrame articular também é comum. Nos casos mais avançados, um raio-x também nos ajuda. Ocorre erosão óssea, formação de cistos, redução grave do espaço articular. Quando o ultrassom não consegue nos ajudar, principalmente nos casos mais iniciais, a gente pede ressonância magnética, então a gente pede outros exames para avaliar melhor. O tratamento, infelizmente, é uma doença crônica, assim como a maioria das doenças da reumatologia, tá? Ela não tem cura, mas existem medicações que ajudam a controlar o inchaço, que devolvem a qualidade de vida ao paciente, principalmente naqueles casos que a gente tem um diagnóstico precoce, geralmente 3 meses, 1 ano de diagnóstico após o início dos sintomas. Casos mais graves já é mais difícil a ação, mas existem várias opções de medicação para controlar a atividade da doença. Muitos deles são imunossupressores. São remédios que agem no sistema imune para com que ele pare de reconhecer a articulação como um problema. Entre eles temos o metotrexato, leflunomida, sulfasalazina. Nos casos mais avançados, a gente acaba usando também dos biológicos, tá? Que é um outro tipo de medicação, de terapia biológica para controle dos sintomas. Lembro que essas medicações demoram para fazer efeito. O metotrexato é um dos mais rápidos, a partir de 3 semanas, mas geralmente 3 meses para começar a ter um bom efeito para ajudar nessa redução do inchaço e na dor. Por isso que a gente acaba usando corticoide, anti-inflamatório, infiltração, outras alternativas para que a resposta seja mais rápida. De modo geral, cuidar com atividade física também é importante para ter um reforço. Depois que passa essa fase ativa da doença, dá para fazer atividade física para reforço muscular. Assim a gente evita esse dano articular, protege a articulação de mais danos. Controle da alimentação mais saudável. Não há proibição em relação a algum tipo de alimento em especial, em relação diretamente com a artrite reumatoide, mas a gente lembra que uma alimentação mais saudável para controle. De modo geral, com a atividade física, com a medicação, às vezes a gente até associa medicações orais com medicações injetáveis, biológicos, com outro tipo de medicação para ter uma remissão da doença. E a remissão é isso, devolver a qualidade de vida, conseguir fazer atividades do cotidiano sem aquele inchaço, sem aquela dor. Então é esse o objetivo, tratamento precoce para que a gente consiga a remissão. Se você tem esses sintomas, sofre com inchaço articular e suspeita que seja artrite reumatoide, pode nos procurar na Ortoimagem para que a gente dê o seguimento na investigação e no tratamento. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tenha uma ótima semana.